Tu tem uma placa de vídeo que tu pagou caro por ela, obviamente tu quer que ela trabalhe para ti, ou jogando jogo, ou fazendo algum projeto, tu não quer que ela trabalhe para um cybercriminoso, não é verdade? Então no vídeo de hoje é um alerta de um novo vírus que saiu. O nome dele é AI Jacking. Ele não quer sequestrar os teus arquivos, ou as tuas fotos, ou até mesmo o dinheiro da tua conta. O que ele quer na realidade é o processamento da tua placa de vídeo. Então se a tua placa de vídeo tem apresentado comportamentos estranhos, esquentando demais, ou o cooler não para, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te explicar como que esse vírus funciona e como tu vai fazer para se prevenir desse vírus aí. Solta a vinheta, Samuel. Antigamente, a gente ouvia falar que os hackers, eles colocavam malwares nos computadores para fazer com que a tua GPU minerasse criptomoeda para ele. Mas hoje, os hackers evoluíram. Em 2026, eles querem o roubo da tua GPU para fazer processamento de dados em redes neurais avançadas para inteligência artificial. O objetivo principal desse malware é ser infiltrado em algum driver da tua placa de vídeo, tomando conta de todo o processamento, tanto dos cores quanto dos threads da tua GPU. Esse é o crime perfeito, porque tu paga a conta de luz e tu paga o desgaste da placa de vídeo. E o cybercriminoso, ele fica só com a parte boa, que é o processamento dos dados complexos, e ele acaba lucrando com a tua placa de vídeo. Agora eu vou te mostrar alguns sinais de infecção desse malware. Como perito há mais de 15 anos, tanto credenciado pela E7 quanto pela Kaspersky, eu tenho know-how e experiência suficiente para ter autoridade nesse assunto e eu vou te ajudar com isso agora. Primeiro sinal de infecção é a tua placa de vídeo aquecendo demais. Se a tua placa de vídeo tu tá vendo em algum gerenciador de temperatura que a temperatura dele está ultrapassando alguns limites, ela está ficando entre 80 e 90 graus sem tu jogar nenhum jogo, tu tá com o navegador aberto e ele tá nessa faixa de temperatura entre 80 e 90 graus, isso é um sinal de infecção. A tua placa de vídeo ela vai aumentar a temperatura, mas quando tu estiver forçando ela, tu tá com algum jogo aberto, se tu tá com o navegador aberto, simplesmente um navegador ou tu não tem nada aberto, tá Word, Excel, alguma coisa assim, tua placa de vídeo não pode chegar nessa faixa de temperatura. Outro sinal de infecção é o teu ventilador. O cooler tá bombando. Se ele tá girando sem parar, inclusive tá fazendo um barulho acima do que fazia anteriormente, isso também é um sinal de que a temperatura tá aumentando e é um sinal de infecção, porque se tu não está usando o processamento da tua placa de vídeo e ela está aquecendo, é porque alguém está usando. Outro ponto, a queda brusca dos FPS. O que é FPS, Lunardi? É a taxa de quadros por segundo. Quando tu vai jogar algum jogo, quando tu vai ver algum filme, tu tem uma taxa de quadros por segundo. Quantos quadros a placa de vídeo está processando por segundo? Geralmente em vídeos que a gente vai olhar, filmes, ele não passa de 30 frames por segundo. Mas em jogos, frequentemente, eles ultrapassam 60 frames por segundo. Claro que depende muito da tua máquina, depende da tua placa de vídeo, mas geralmente um computador gamer bem montado, ele está sempre com os FPS acima de 120. Computador gamer bem projetado, acima de 120 FPS. Claro que isso também influencia bastante o jogo que tu vai escolher. Se tu estiver jogando, por exemplo, Valorant, que é um jogo leve, ou LoL, que é um jogo leve, os FPS vão ficar altos. Agora, se tu está jogando, por exemplo, aquele Cyberpunk, tu tá jogando Scan, tu tá jogando algum jogo, aquele Fly Simulator, provavelmente os FPS sejam melhores, sejam menores do que um LoL ou um Valorant que consome menos da tua placa de vídeo. Mas, tendo como base o mesmo jogo, se em um dia tu estava com 120 FPS e do nada foi para 60 FPS, isso é um sinal de que o teu computador pode estar infectado com o AI Jack. Outro ponto é o chamado malandro escondido. Geralmente os hackers, os cybercriminosos, eles instalam malwares nas nossas máquinas e esse malware ele não fica rodando aparecendo para ti, porque se ele estiver aparecendo, vai lá e vai dar um jeito de excluir ele. Então eles rodam em segundo plano. E hoje, com a inteligência artificial, com os algoritmos avançados que os cybercriminosos estão usando, ele consegue identificar quando ele está sendo vigiado.
Então, se tu, por exemplo, abrir o gerenciador de tarefas do teu sistema operacional, na hora que tu abrir o gerenciador de tarefas, tu vai ver que o processamento da tua placa de vídeo ou do teu processador vão estar em 100%. Se tu deixar alguns segundos ali, tu vai ver que ele vai cair bruscamente. Vai cair para 5%, que é o processamento normal, sem nenhum jogo. Se isso acontecer e ele ficar lá nos 5%, 7%, até uns 15%, ele ficar lá embaixo, provavelmente o teu computador está infectado. Por quê? Ele estava processando as informações e quando ele viu que tu entrou no software de gerenciamento, ele parou de processar, que é para te não ver que ele está ali, e quando tu fechar o gerenciador de tarefas, vai voltar a processar de novo. Então tu tem que fazer essa remoção. Se tu não sabe fazer isso, nós da Lunário de Computadores podemos fazer para você. Nós somos 5 estrelas no Google, eu tenho mais de 15 anos de experiência em cibersegurança e a gente atende via acesso remoto o Brasil inteiro, com preço bem baixinho, tá? Em promoção. Tu que está vendo esse vídeo, se tu falar para nós, aqui no WhatsApp aqui embaixo, que tu assistiu esse vídeo, eu vou te dar um desconto de 20% no nosso serviço, tá bom? E a gente vai conseguir fazer a remoção à distância para ti. Se o teu computador não estiver muito infectado, em 1 hora eu consigo fazer esse serviço para ti. Não vai gastar um monte de dinheiro. Mas nós somos extremamente justos. Pode ver nas nossas avaliações do Google, nós somos 5 estrelas no Google. Por onde esse vírus entra? Como perito há mais de 15 anos em cibersegurança, eu te digo, esse erro geralmente acontece na vida dos usuários na busca por um atalho. Mas que atalho é esse, Lunardi? Vocês vão atrás de promessas que vocês viram na internet, de drivers modificados que aumentam o desempenho da máquina estratosfericamente, promessas de que o teu FPS vai melhorar, promessas de que vai melhorar o consumo de memória, vai diminuir o consumo de memória. Essas promessas vãs que tem na internet, e aí tu instala um driver modificado, ou aqueles instaladores de jogos pirata, que aí tu quer jogar um jogo, mas esse jogo está muito caro, então tu vai e busca na internet, tem um crack, tem uma modificação, e essas modificações, tu pode ver, me diz se eu estou errado. Geralmente, quando tu vai instalar algum crack de algum jogo, tu vai craquear um jogo, ou um sistema operacional, ou qualquer tipo de software, tu tem que desativar o antivírus da tua máquina, não tem? Tu tem que desativar a internet e o firewall, não tem? Pois então, gurizada, a Bíblia até alerta quanto a isso. Ela fala que se um ladrão quiser vir e roubar aquela casa, primeiro ela tem que amarrar o homem da casa, para que o cara consiga vir e roubar as coisas da casa sem incomodação. Então, o próprio crack, ele tem um arquivinho TXT que diz para te desativar o teu antivírus, o firewall, desativar, tirar a internet da tua máquina temporariamente, para que o vírus não seja pego, para que ele consiga trabalhar tranquilo. Então, gurizada, isso é uma baita de uma pegadinha, né? Então não cai no conto do vigário. Coloca um bom antivírus na tua máquina, porque esses antivírus gratuito ou sem antivírus, ele não vai pegar, vai deixar passar, vai deixar se instalar na tua máquina, e aí o problema vai ser grande. Então, gurizada, qual é a solução para que tu não tenha um prejuízo gigantesco? Já está tendo prejuízo pagando a luz para o bandido, já está tendo prejuízo que ele está consumindo todo o teu hardware. O GPU, o processamento da tua placa de vídeo está sendo totalmente consumido pelo uso do hacker. Ele está usando isso para processar os dados. Infelizmente, gurizada, é a solução desse tipo de vírus, do AI jacking, não é uma solução simples. Vai ter que fazer uma limpeza profunda na tua máquina. E isso vai ser assunto para um outro vídeo, onde eu vou explicar exatamente como fazer a limpeza de vírus que entram no registro do Windows ou entram em drivers de placas, placa de vídeo, placa de som, placa de rede. Mas a melhor solução que tu pode ter, e a mais rápida, é tu instalar um bom antivírus na tua máquina. Essa vai ser a melhor solução. A gente tem antivírus para vender bem baratinho. Aqui estão os links. Entre em contato com a gente, que a gente vende o melhor antivírus pelo melhor preço que tu vai conseguir. Tá bom, gurizada? A gente quer te ajudar, a gente está à disposição para te ajudar, para te livrar desses problemas. Atendemos o Brasil inteiro, o mundo inteiro, via acesso remoto. Só basta tu ter internet na tua máquina e a gente pode fazer o serviço aí. Então, gurizada, se a tua máquina está apresentando desempenho louco, está superaquecendo, olha como esses gráficos que estão aqui, o desempenho da tua máquina está completamente fora do padrão, chama o Lunário de Computadores que a gente te ajuda. Provavelmente o teu computador está infectado por algum malware. A gente atende o mundo inteiro via acesso remoto. É só tu ter internet na tua casa, no teu computador ou no teu notebook e a gente faz essa verificação e remoção. Pode confiar, somos 5 estrelas no Google.